esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então, os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Pois esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra, e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo diácono Valdir, amados irmãos e irmãs, nós estamos na última semana do ano litúrgico. Celebramos a festa de Cristo Rei no domingo passado e no próximo domingo já iniciamos um novo ano litúrgico com o primeiro domingo do Advento. E como toda a história, ela tem um início, um desenvolvimento e uma conclusão. E a história da salvação não é diferente, porque ela teve um início. Deus criou todas as coisas e ela está se dando, se acontecendo. Os fatos, os acontecimentos, como nós vemos pela Sagrada Escritura, de todo o caminho que Deus fez com a humanidade, falando do seu amor, da sua misericórdia, convidando os homens à conversão, convidando-os à fé, para que eles não pereçam, mas que sejam salvos. Se você olhar bem para a sua vida, você vai ver que Deus fez uma história com você também, a sua história de fé, de experiência com Deus, de momentos de retrocesso, de momentos de avanço, momentos de parada, mas você chegou até aqui hoje. Isso é motivo para você dar graças a Deus, porque Ele não abandona aqueles que nele confiam. Daniel, esse jovem fiel a Deus, em meio a tantas pressões, e que nós não sofremos, que nós também sofremos hoje pressões muito fortes, no sentido de neutralizar a nossa fé, neutralizar a ação da igreja, a ação de Deus no nosso meio. Se criam decretos, se criam situações, aqui não pode falar de Deus, aqui não pode ter cruz, aqui não pode ter isso e aquilo. Então é essas coisinhas que vão sinalizando a perseguição e, de certa forma, vai inibindo o povo de viver bem a sua fé. O que mais a igreja pediu, o que mais os papas pediram a todos os governantes é liberdade religiosa. Não há problema nenhum de eu ser católico, não há problema nenhum de outro querer professar outra fé, mas nos deixe livre para viver a nossa fé. Se ela incomoda, paciência, essa é a nossa fé. Nós sabemos de onde veio, nós sabemos para onde vai. Nós não somos ignorantes e nem aprisionados, mas somos homens e mulheres livres, porque a fé em Deus nos torna livres. E Daniel é um homem livre.
Tão livre que, mesmo com um decreto do rei dizendo que só podia dirigir orações ao rei e nenhuma outra divindade, ele permanece fiel a Deus em meio a tudo isso. Embora o rei, não tinha como evitar que ele fosse jogado às covas dos leões, mas ele acreditou no Deus de Daniel, se preocupou com ele, porque de certa forma havia algo em Daniel que chamava a atenção do rei, e Dario foi aquele rei que liberou o povo para reconstruir o templo. E depois de ter passado por isso, o próprio rei confirma e proclama e exalta o Deus de Daniel, que é o nosso Deus, é o Deus que dura para sempre, não é o Deus que morre, não é o Deus que finda, como os outros deuses que foram criados pelo homem e não subsistiram, nunca subsistirão porque nunca existiram. Mas o Deus de Daniel, o Deus verdadeiro, esse sim reina para sempre. Esse sim está ao lado dos oprimidos, esse sim está ao lado daqueles que nele confiam. Então a história, ela é uma sucessão de acontecimentos, e nesses acontecimentos eu vou dizendo quem eu sou e como sou. Eu revelo tanto a minha transformação de vida quanto a minha regressão de vida. E como toda história no final tem o fechamento, o prêmio para aqueles que venceram, para aqueles que foram fiéis, e o prêmio também para aqueles que foram infiéis. Chamado aí de condenação, chamado aí de destruição, porque rejeitaram na sua história construí-la na fé em Deus. E o Evangelho de hoje nos fala justamente desse fim, aonde Jesus fala, vai chegar o fim, mas antes do fim vai ter muita coisa acontecendo. E ele vai dizer, os povos vão invadir Jerusalém, vão destruir, vão matar, e os pagãos vão tomar conta da cidade, até que termine, e isso permanece até que termine o tempo dos pagãos. Ainda na palavra de Jesus ele coloca uma esperança, quer dizer, não vai durar para sempre esse domínio, ele terá um fim, ele vai chegar ao fim, e esse fim será com a sua vinda. Por isso que quando tudo estiver abalado, ele vai dizer que o mundo será abalado, e quando todas as coisas forem abaladas, os homens tremerão de medo do que vai acontecer. Não passou esses dias aí um cometinho aí, e ficaram todo mundo fazendo conclusões, tirando, uma nave alienígena, ele vai cair na terra, vai destruir o mundo, sei lá. Todo mundo ficou alvoroçado, aí ele passou direto, foi embora. E nós estamos aqui vivos, graças a Deus. Mas quando a terra começa a perder a sua firmeza e o céu começa a desabar, como diz o texto, a gente vai tremer, porque será o dia do juízo, o dia da vinda do Senhor. Então ele aparecerá sobre as nuvens e virá. E Jesus diz uma coisa muito interessante que nós não devemos esquecer: alegrai-vos, porque a vossa libertação está próxima. A vinda de Jesus não é uma vinda de terror, mas é uma vinda de salvação, é uma vinda de libertação completa e definitiva. Por isso que a minha história de vida tem que ser uma história de sim, de fidelidade. É o que nós lutamos todos os dias, sermos fiéis a Deus, jamais abandonarmos. Nos momentos de glória, nos momentos de frustração, nos momentos de dificuldade, não perdermos a nossa fé, porque é ela quem vai nos colocar de pé na vinda do Senhor, e nós vamos ser libertos para o seu reino com grande alegria e com grande paz. Assim, irmãos, a história vai se concluindo. Por isso que o salmo que nós rezamos hoje é de ação de graça, né? Bendizei o Senhor, louvai o Senhor pelos séculos sem fim. Tudo que vive, respira, louve o Senhor. Sejamos agradecidos a Deus por tudo que Ele fez em nosso favor e está fazendo e continua fazendo, e vai fazer até o fim,
porque Ele é Deus. Ele é o nosso Salvador. Ele é aquele em que vale a pena confiar, porque até mesmo Ele tem poder para fechar a boca do leão. Aliás, foi Ele que criou o leão, né? Ele não ia ter domínio sobre o leão, né? E assim sobre todas as coisas. O domínio dele é eterno, é para sempre. Demos graças a Deus pelo dom da vida. Demos graças a Deus pelo conhecimento do seu amor, da sua misericórdia que Ele nos revela a nós. E eu hoje, de modo muito carinhoso, dou graças a Deus pela minha vida e pelo tempo que eu dediquei aqui nesse santuário. Agora segue ele com um novo reitor. Eu vou para São José do Rio Preto, mas vou agradecido a Deus, porque eu fiz o que tinha de fazer. E cada um escreveu a sua história, eu escrevi a minha, e sou muito grato a Deus. Aqueles que trabalharam comigo, meus irmãos de comunidade, como também os colaboradores e tantos outros, e mais ainda os peregrinos que aqui passaram. Quantas marcas, quantos acontecimentos, quantas experiências profundas foram feitas aqui neste lugar. E continuará sendo feitas, porque esse lugar é o lugar onde Deus estabeleceu o seu olhar, a sua mão, e ouve todas as preces e orações feitas nesse lugar. Então, muitas graças e muitas bênçãos continuam sendo derramadas neste lugar e no coração de todos aqueles que confiam em Deus. Eu sou muito grato a Ele e por tudo o que Ele me concedeu. E eu estou nas mãos dEle, como sempre estive toda a minha vida, embora muitas vezes eu fui rebelde, né? A gente também tem as nossas rebeldias, né? Mas Deus tem paciência conosco, como um pai que sabe conduzir um filho. E se o filho se deixa conduzir pelo pai, não há como tropeçar e errar, mas é sempre acertar. Que o Espírito Santo renove hoje em todos nós a graça do nosso batismo, da nossa fé, para que permaneçamos fiéis sempre e nunca desanimemos, mesmo nas dificuldades, permaneçamos fiéis. Pode ser qualquer decreto, pode ser qualquer situação, mas que a nossa fé e o nosso olhar esteja voltado para Deus e que nossa fidelidade permaneça para sempre. A Virgem Maria, Nossa Senhora das Graças, assim conhecida esta devoção, né? Cuide de cada um de vós para que não falte em nenhum momento o vinho da alegria, como ela o fez nas bodas de Caná, trazendo aquele casamento que estava sem gosto, sem sentido, né, a alegria de volta. E como ela faz também com seus filhos e suas filhas, trazendo a eles, né, a graça de Jesus, o divino Salvador, para que mantenhamos na alegria da salvação que Deus nos ofereceu. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e enche seus corações de grande alegria e ação de graça. Que assim seja.